Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no JP Comenta. Hoje para falar sobre mais um volume desse futebol para iniciantes, volume 3, e a gente vai falar sobre a distribuição dos jogadores. O que é um zagueiro, o que é um lateral direito, um lateral esquerdo, o que um goleiro faz, o que um volante faz, um atacante, um meio ofensivo. E para começar esse vídeo, na verdade, antes do conteúdo, vou pedir para você se inscrever aqui no canal, vou pedir para você deixar um like, ativar o sininho de notificações, porque sempre que tiver um novo vídeo você vai ser notificado e isso ajuda demais no meu trabalho. Também pode comentar aqui, fazer alguns questionamentos, porque na medida do possível eu vou tentar responder. Mas para começar, eu vou fazer um vídeo inicial. Esse vídeo será para falar sobre defensores. O segundo vídeo vai ser sobre jogadores que atuam no meio de campo e o terceiro para falar sobre atacantes. Para começar essa saga desses 3 vídeos sobre as funções dos jogadores em campo, posso fazer uma assimilação, por exemplo, a um médico. Um médico, existe algumas, quando você vai ao médico, você pode fazer ali, buscar especializações. E a distribuição dos jogadores nada mais é do que isso. Você vai no médico, às vezes você vai no oncologista, às vezes você vai no ortopedista. Futebol existe, guarda as proporções, as funções distribuídas, as especializações dentro de campo. Hoje a gente vai falar sobre os defensores e também vai incluir o goleiro. O goleiro, ele é normalmente o número 1 da equipe, veste a camisa de número 1, não necessariamente, mas normalmente ele veste a camisa de número 1 e ele ocupa a grande área e a pequena área. Ele tem a função de impedir, literalmente, um gol. Ele é o único da linha de jogadores que dos 11 iniciais, por exemplo, que pode utilizar a mão, mas ele só pode utilizar a mão dentro da grande área, dentro da pequena área também, que está englobada dentro da grande área. Ele também pode sair da área e utilizar a mão para cobrar laterais. Então o goleiro pode sair ali, assim como o jogador de linha pode pegar a bola com a mão para cobrar um lateral quando a bola sai justamente pela linha lateral. Existem alguns goleiros que saem da área para bater uma falta, um grande exemplo é o Rogério Ceni, alguns goleiros que têm um pouco mais de qualidade com o pé, iniciam as jogadas trocando passes curtos, recebe a bola do zagueiro, por exemplo. E sobre os goleiros, eles só podem pegar com a mão quando há uma finalização ou um cruzamento do time adversário, ou quando há um recuo do seu defensor com a cabeça ou outro elemento do corpo que não seja o pé. Por exemplo, o zagueiro do time dele recua a bola com o pé para ele, o goleiro não pode pegar com a mão. Só pode pegar se for um recuo com a cabeça, com o peito, com o joelho, mas com o pé, se vier de um jogador do próprio time, ele não pode pegar com a mão mesmo dentro da grande área. Mas saindo do goleiro, vamos agora para os defensores, para a linha de defensores. E essa linha pode ter normalmente tem até 5 jogadores. Se a gente colocar uma linha de defensores com 3 zagueiros, e aí vai ter o lateral direito, vai ter o lateral esquerdo. Algumas equipes não jogam com laterais, jogam apenas com zagueiros, mas a gente vai, para deixar um pouco mais claro e até deixar um pouco mais informativo, falar com uma linha com 5 defensores, por exemplo. Tem o lateral direito, o lateral esquerdo, e falando sobre os laterais, eles atuam muito pelos corredores laterais. Então o lateral direito, ele sempre vai estar pelo lado direito do campo, obviamente, e ele inicialmente ele é um defensor, então ele tem que se preocupar em não deixar o adversário chegar à área de defesa dele. Então ele vai defender, mas um lateral, nem sempre acontece assim, mas um lateral ele também tem um dever de atacar. É uma das funções que mais exige fisicamente de um jogador. Então, ele ocupa todo o corredor lateral, tanto na intermediária defensiva, ou até mesmo dentro da própria grande área de defesa, até o ataque. Muitos laterais, os laterais realmente que se destacam, eles sabem defender bem e também sabem apoiar bem. O que é o apoio? É quando o lateral avança e consegue atacar bem. Repito, nem todos os laterais têm esse poder. Na verdade, são poucos os laterais que são equilibrados, que se chama. Um lateral equilibrado é aquele que tanto apoia bem, como também defende bem. E aí o lateral esquerdo também vai seguir a mesma função pelo corredor esquerdo. Vai ali voltar, primeiramente ajudando na defesa, e quando ele tiver espaço para avançar, ele consegue progredir. Normalmente, o que se pede de um lateral, além de uma parte boa defensiva, é que ele tenha um bom cruzamento, que ele consiga chegar no campo de ataque e consiga alçar uma bola para o centroavante ou para algum atacante conseguir definir. Ou seja, que ele tenha um bom passe com os pés.
Os laterais normalmente são responsáveis também por repor a bola em jogo quando as bolas saem pela linha lateral. Então ele vai ali, normalmente é o lateral que cobra o lateral, de fato. Alguns deles também batem bem escanteio, normalmente por ter essa característica de ter um bom cruzamento. Agora a gente parte para os zagueiros. Os zagueiros são normalmente um pouco mais altos, uma estatura alta, porque para uma bola aérea defensiva eles têm que ter um dever, têm que ter um poder maior de tirar, né? Quando vem um cruzamento na própria área, ele tem que tirar. Alguns deles, né? Normalmente o zagueiro é muito mais fixo, não tem tanto dever de mobilidade, por exemplo, que um lateral. Então o zagueiro ocupa muito uma área de intermediária defensiva. Ele sempre está no campo de defesa. Às vezes mais próximo da própria área defensiva, às vezes mais próximo do meio de campo. Mas normalmente você vai ver um zagueiro no campo de defesa. Em pouquíssimas situações ele sai para a grande área de ataque, mas acontece. Por exemplo, quando tem um escanteio, o zagueiro vai até o campo de ataque para ser uma arma, até por conta da estatura dele, para ser uma arma de ataque e ser uma arma de conseguir pular e cabecear contra a meta adversária, mas normalmente em algumas situações de escanteio, em várias situações de escanteio, na verdade, e também algumas faltas próximos à área adversária, o zagueiro vai também ali para o campo ofensivo para dar um suporte maior, né, para ser uma arma de ofensiva. Né? O zagueiro vai ali para o campo de ataque, para a área ofensiva e consegue dar esse suporte para não sobrecarregar apenas os atacantes numa bola aérea. Então, um pouquinho disso que os zagueiros fazem. Normalmente, além de altos, os zagueiros têm ali uma questão de poderem ser um pouco mais experientes. Eles podem, no caso, ser um pouco mais experientes. Não é difícil a gente ver zagueiros de 36 anos, de 37 anos, atuando em alto nível. Até porque, como eu falei, não são jogadores que se cobram tanto fisicamente deles. Eles até precisam, em alguns momentos, terem explosões para ganhar uma jogada de corpo contra um atacante adversário, mas não é como um lateral, por exemplo. Outro ponto que eu não falei sobre os laterais é que normalmente os laterais, quando estão mais experientes, eles mudam um pouco de função. Normalmente eles vão para o meio de campo, atuar como volante, como meia central, mas isso a gente vai deixar para um outro vídeo, onde a gente vai falar sobre os jogadores que ocupam o meio de campo. Mas é isso, esse vídeo foi para falar sobre os defensores, falei também sobre a posição de goleiro. Comenta aqui embaixo o que você achou desse conteúdo. O próximo vídeo vai ser para falar sobre os jogadores que atuam no meio de campo. Deixa o like, ativa o sininho de notificações, compartilha para aquela pessoa que você sabe que está tentando se inteirar um pouco mais do futebol, mas não tem tanta intimidade com o esporte. Você pode compartilhar com ela, porque isso ajuda demais com o meu trabalho. E é isso, até a próxima.